E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos, todo mundo aí, espero que você esteja gostando da nossa lição. E a gente vai continuar aqui aprendendo junto como interpretar a Bíblia, como interpretar as Escrituras. E o tema de hoje é um tema muito bacana, Jesus e a lei. Você por acaso já ouviu falar assim, mas quando Jesus veio, ele aboliu o Velho Testamento. Será que realmente é assim? Será que realmente ele aboliu o Antigo Testamento? Vamos entender um pouquinho aqui na lição? O interessante é que é o seguinte, guarda bem aí esses versos, hein? Mateus 5:17 a 20, Mateus 22, versículo 29 e Mateus 23, do verso 2 ao 3. Jesus, em todos esses versos, ele deixa bem claro o seguinte: eu não vim abolir a lei dos profetas. Ou em algumas traduções, eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Dentro do Novo Testamento, quando eles se referiam à lei dos profetas, ou então os profetas, dependendo da tradução que você tiver, significa o seguinte: o Antigo Testamento. Então Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, ele deixa isso claro nessas passagens que nós acabamos de ler aqui. Jesus a todo tempo ensinou aos discípulos dele a observância da lei, do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, as leis cerimoniais que ainda eram necessárias no período em que Jesus estava vivo. Em Mateus 22, 29, Jesus fala o seguinte para os saduceus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas no contexto, o que estava antes? Por que Jesus falou isso com eles? Ali eles estavam debatendo com Jesus sobre a ressurreição. Eles chegaram para tentar ali dar uma prensa em Jesus e fizeram uma pergunta sobre a ressurreição. Depois você pega o contexto lá da história. E Jesus aqui responde para eles e fala: vocês erram porque vocês não conhecem. Ou seja, vocês só têm um conhecimento intelectual, vocês não se aprofundam no que a Bíblia realmente quer dizer. Muitas vezes não adianta você ter um conhecimento intelectual, conhecer da Bíblia inteligentemente, mas não com o coração, não com a transformação que ela pode trazer para a gente. E lá em Mateus 22, do verso 37 ao 40, existe um dos versos mais polêmicos da Bíblia. Lá chega um intérprete da lei e fala assim: Senhor, qual o mandamento mais importante? Qual o maior mandamento? Aí Jesus pega e fala, amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas pegam esse verso e falam o seguinte: tá vendo? Jesus aboliu os 10 mandamentos. Agora tem um monte de interrogação nisso daqui. Você já viu o que fala logo após Jesus falar isso? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. O interessante é que ali, no verso 37, Jesus está citando nada menos do que Deuteronômio 6:5, isso mesmo. Que ali fala o seguinte, que primeiro tem que haver amor no nosso coração, entendeu? E esse amor vem de Deus para que nós possamos cumprir os mandamentos. E se você pegar os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 partes. Os 4 primeiros vão falar totalmente de amor a Deus, só amor a Deus. E os outros 6, amor ao próximo. Jesus resumiu aquilo ali. Em momento nenhum ele falou assim: eu estou abolindo os 10 mandamentos. E no verso 39, amarás o teu próximo, naquela parte que ele fala ali, Levítico 19:18, fala exatamente isso. Mas fala para amar o próximo israelita. Aí Jesus já abrange de uma maneira maior, de uma maneira geral. O nosso próximo é aquele que precisa da gente. Então, Jesus, em momento nenhum, fez isso. Ele pegou as citações de Moisés, que foi escrita mais ou menos 1500 anos antes da época dele, e coloca ela tão atual. E a Bíblia também, ela cita o seguinte, lá em Malaquias 3:6, fala que Deus não muda. Em Apocalipse 22:19, ai daquele que tirar um tio da minha palavra. Então, se eu acreditar que Deus aboliu os 10 mandamentos, eu posso pegar a Bíblia e posso rasgar, porque a própria Bíblia fala que Deus não muda. E Jesus Cristo fala: eu não vim abolir a lei e nem os profetas. A explicação que eu dei no começo da lição aqui para você. Cristo sempre apontou a Bíblia como autoridade divina inquestionável, e nós devemos fazer o mesmo. Jesus Cristo seguia a lei de Deus e morreu respeitando a lei de Deus. Jesus Cristo morreu na sexta-feira, e ele só ressuscitou no domingo. Um dos mandamentos de Deus é o quê? Lembre-se do dia de sábado para santificar. Jesus podia ressuscitar na hora e cumprir toda a sua missão, mas ele descansou no sábado. Então, quando a gente fala essas coisas, principalmente em textos assim meio capciosos, meio duvidosos, nós devemos pegar todo um contexto, buscar traduções mais originais possíveis, mais próximos possíveis da verdadeira tradução. Nós devemos pegar comentários bíblicos, nós
devemos pegar o texto no original e destrinchar o que estava significando cada palavra ali. Então não pegue o que os outros falam com você. Vá na Bíblia, estude a Bíblia. E por isso que nós estamos aqui, fazendo esse trabalho, para que nós juntos podemos, né, estudar a Bíblia e vamos estar juntos estudando. Então, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra mostra que em momento nenhum Jesus Cristo aboliu nada da Sua palavra. Pelo contrário, Ele veio para que se cumprisse, para que a lei de Deus pudesse, ó Deus, e continuasse a guiar a nossa vida, a nos proteger. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, amanhã a gente está de volta, tá? Tchau, tchau.